vamos falar a respeito dos cuidados que nós devemos ter com os nossos produtos, com o gel, com os nossos preparadores, tá? Vamos lá. Cuidados e prevenções com o material. O gel, nós devemos manter ele longe de temperaturas muito quentes. Vocês não podem permitir com que o contato do pó, da fibra, ou de quando vocês estiverem lixando, caia dentro do pote de vocês. Vou ligar aqui a cabine para dar um exemplo para vocês mais detalhado. Quando eu ligar a minha cabine, tá vendo onde essa luz chega? Lá no meu braço? Se o seu gel estiver aberto e ele estiver nesse local aqui, ele acaba sendo secado. Então, evite de deixar os produtos de vocês sobre a mesa de vocês, até aqui assim, ó, mais ou menos, tá? Não pode. Aonde a luz estiver chegando, o seu material, o seu gel, ele não pode estar aqui. Porque mesmo que ele estiver nesse local aqui, ó, e aberto, ele vai ser secado. Então, evite. Outra situação que normalmente acontece se no ambiente onde você atende, a luz do sol, o vento, ele bate direto na sua mesa, também faz com que o seu gel ele seja totalmente secado. Ele vai ali como se você tivesse colocado dentro da cabine. Então, mantenha o gel de vocês em temperatura ambiente, longe da luz LED ou UV, longe da radiação solar, longe do vento, para que não ocorra nenhum tipo de secagem ali dentro do seu pote. Às vezes acontece de ter uma película ali sobre ele, e aí faz com que isso estrague uma boa quantidade do seu gel. O nosso primer, ele tem que estar sempre fechado. Se tu abriu ele ali na hora de você atender, aplicou ele em todas as unhas, dá lá e fecha ele, tá? Porque senão ele começa a evaporar sozinho. Cuidado, quando nós aplicarmos ele direto na unha da sua cliente, use uma escovinha para que você remova perfeitamente todo o pó que existe em cima dessa lâmina. Pega o seu, aqui no caso eu uso o Duramax, eu umedeço ele e limpo bem nos cantinhos, tá? Para que eu consiga remover ele perfeitamente qualquer resíduo de pó que esteja sobre essa unha. Para que esse pó não entre aqui dentro. Porque chega um período em que esse pó ele vai ficando lá no fundo do pote. E aí, se um dia dá um descolamento e você pega e pensa, mas gente, eu tô fazendo tudo direitinho, não sei o que tá acontecendo. Às vezes é porque esse primer, dentro dele, está totalmente contaminado com excesso de pó. E aí é por esse motivo que ocorre descolamento também. O seu PrEP e o seu cleanse também precisa manter ele em temperatura ambiente. Aqui no meu estúdio eu atendo em um ambiente em que a minha mesa ela fica fixada na parede que fica no meio de casa. Então, a parede que pega mais sol e mais vento, antes eu atendia nela. Só que como eu identifiquei que até o sol, até o vento que batia através dessa janela diretamente na minha mesa, estava estragando o meu gel. Então, hoje eu mantenho os meus produtos todo encostado em uma parede que não pega sol, que não pega nada. Ele fica no meio da casa, tá? A fibra de vidro ou o seu molde de papel, que vão ser as duas técnicas que eu vou estar trazendo dentro desse curso online, você precisa manter ela em uma caixinha. Vou dar um exemplo para vocês. Ela tem que manter aqui dentro, tá? Você às vezes corta, utiliza a quantidade ideal que você vai aplicar ali naquela cliente naquele momento. Mas eu tenho 3 clientes ao dia, eu quero poder assim economizar tempo e cortar logo as 30 unidades. Tudo bem, só que você tem que cortar, utilizar aquelas e aquelas 20 deixa longe da sua mesa, para que não tenha contato direto com o pó. Porque quando tu aplicar, vai ter resíduo de pó ali em cima daquela fibra. Então, permaneça dessa maneira afastado de algum contato que você tiver no momento do ato ali lixando a unha. Aí você pode manter já tudo cortado. Quando essa cliente chegar às 3 durante o dia, pela manhã você já fez todo esse serviço de preparar as fibras.
O óleo hidratante de cutícula também mantém temperatura ambiente e não permitir com que o pó da unha também fique dentro do vidro, tá? Evita. Então, aqui eu trouxe para vocês os cuidados essenciais que vocês precisam ter quando vocês forem estar atendendo a cliente de vocês. Normalmente, acontece muito esse tipo de situação. O seu gel, às vezes, quando você compra também, ele já vem... às vezes, a formulação ela já vem errada. Produtos que são, por exemplo, da China, eles não têm uma fórmula sempre certa. Todas as vezes que eu trabalhei com linhas assim diferentes, que eram da China, todas as vezes que eu comprava, ele demorava mais tempo para secar, ou ele secava mais rápido, ou ele já vinha totalmente seco dentro do pote, ou conforme eu ia utilizando, ele iria secando. Então, eu comecei a pesquisar mais sobre os produtos, sobre a química de cada produto, e aí foi onde eu consegui chegar com essa conclusão que eu estou trazendo hoje para vocês. Beleza? Tudo entendido? Nós vamos falar agora sobre os itens que nós vamos estar utilizando aqui dentro desse curso online. Vou mostrar aqui para vocês dois tipos de lixa. É a nossa lixa Buff e a nossa lixa Boomerang, gramatura 100, 120, as duas, tá? Com o método que hoje eu utilizo, vai ser raro eu estar utilizando a lixa Buff, porque a minha broca que eu utilizo, ela já dá esse acabamento, mas eu mantenho ela aqui em mesa, às vezes vai que eu preciso utilizar ela, mas hoje em mesa ela fica aqui só porque ela tem um brilho perfeito. Comprem essa lixa que vocês vão ver esse brilho bem delicadinho que ela tem, ó. Então eu sou apaixonada nela, então ela fica aqui na minha mesa como um item de decoração para minha mesa, tá? Aqui nós temos a nossa lixa Jumbo. Essa lixa aqui eu utilizo para dar todo o acabamento, lixamento nas paredes laterais, na borda livre, na ponta, sobre a unha, dando os acabamentos finais. Normalmente eu ensino para vocês que o lado mais grosso é o lado que não tem nome e o lado mais fino é o que tem o nome aqui na frente, tá? Eu utilizo escovinha e utilizo também o pincel. Porém, eu não gosto muito de, na hora de estar utilizando aqui, esse daqui. Porque eu preciso limpar bem para tirar todo o excesso de pó. Então, eu prefiro utilizar uma escovinha. Eu utilizo o Duramax. Não utilizo algodão nem algodão prensado. Esse Duramax é essa folha. Tá? Vocês encontram em mercado grande. Vem um rolo e aí eu dobro elas em 3. Venho fazendo um corte. E aí ela fica desse jeito, ó. Então, isso aqui eu utilizo para limpar a unha, para limpar tudo. Nós vamos trabalhar com a nossa pinça de curvatura. Essa pinça aqui. Nós vamos utilizar também presilha acrílica e presilha de ferro. Vou pegar aqui para vocês. Presilha de acrílico e presilha de ferro. A presilha de acrílico, nós utilizamos ela para abrir aqui o dedo da nossa cliente. Aquela cliente tem essa pele muito cheia de carne que nos impede de encaixar a fibra. Então, eu venho, aplico aqui no dedo para conseguir o encaixe perfeito da fibra. A presilha de inox, eu utilizo ela somente na ponta da unha, tá? Nós vamos, conforme eu vou estar trazendo as técnicas para vocês, eu venho mostrando para vocês a forma certa de utilizar essa presilha. Vamos utilizar pincel e língua de gato. Gente, eu amo utilizar um pincel bem fininho. Vou mostrar a diferença aqui para vocês, ó. De um pincel mais largo que eu utilizava antes e de um pincel mais fino.
Esse largo aqui, ó, eu sempre encostava o produto na pele. Quando eu comecei a utilizar esse mais fininho, acabou esse problema. Eu consigo controlar bem mais o produto e respeitar a margem de afastamento, tanto das paredes laterais como da área da cutícula e ponta. Então, eu aconselho vocês utilizarem pincel fino, palito de madeira e também palito de inox. Com esse palito mesmo de madeira, eu utilizo para fazer o afastamento da área da cutícula, tá? Se você tiver uma espátula de inox, perfeito. Mas eu não gosto, eu prefiro utilizar esse palito aqui, que eu consigo fazer um afastamento bem bacana aqui na área da cutícula. Sempre gosto de ter em mesa uma lixa mais fina, que é essas amarelinhas aqui, ó, de manicure. Cadê a outra? Aqui. Para fazer acabamento final dentro da pele, para não dar dente, seja no molde de papel ou na fibra de vidro. Então, sempre no final dos últimos acabamentos, eu venho abrindo aqui a minha pele e passando essa lixa aqui por dentro para evitar dar aqueles dentes. Então, aqui nós temos esses itens de materiais. As brocas que eu utilizo são essas aqui, ó. Broca diamantada, 718. Broca de cerâmica de ponta fina e broca de cerâmica, um cone. Essa daqui eu faço a curvatura e faço acabamento sobre a unha. Essa eu removo a unha da minha cliente quando ela volta para manutenção. E essa daqui eu passo na área da cutícula. Então, em mesa eu trabalho somente com esses 3 tipos de brocas. Não tem necessidade de você ter várias brocas, porque às vezes você vai se atrapalhar, você vai perder tempo utilizando brocas que são desnecessárias. A área da cutícula, hoje em dia, essa 618, como eu mantenho hoje um método Advance de 6.0 e eu respeito uma margem de afastamento da área da cutícula e das paredes laterais, eu quase não estou utilizando mais a broca 718. Então, eu vou mostrar para vocês que isso daqui também às vezes é desnecessário. Então, hoje, atualmente, eu só gosto de utilizar essas duas aqui mesmo, tá? Mas mantenho essa daqui em mesa. Às vezes tá muito quente e o nosso gel, ele fica mais mole. Então, por esses motivos, às vezes dá um pouco, escorre um pouco na área da cutícula. E aí eu tenho a necessidade de utilizar a broca 718 para poder remover ali aquele gel que ficou encostado na pele. Trabalho com essa cabine aqui, cabine LED, tá? Ela é 48 watts. Vou mostrar aqui pra vocês dentro dela, tá? Vou contar junto com vocês quantas lâmpadas tem aqui dentro dessa cabine, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 24. Utiliza a cabine de 24 LEDs. Aqui ela tem um timer, tá? De 60 segundos, de 30 e de 10. Esse quarto botão aqui, quando vocês ligarem a cabine de vocês, vocês vão observar que os primeiros timers, ela fica mais forte. E nesse último botão, ela fica menos forte. Esse botão aqui é para caso o produto que você utilize, ele queime muito e a sua cliente, ela tem muita sensibilidade, ela se sente queimando muito e a gente vai lá e utiliza esse timer. Porém, eu nunca tive a necessidade de utilizar ele. Por quê? Mesmo quando eu utilizava um gel que ele esquentava, eu tinha a técnica de colocar tantos segundos para não aquecer. E depois eu poderia colocar a cura dele total, que a cliente não ia sentir nenhum incômodo. Hoje, com o gel da Harmonize, que ele não queima, eu não tenho necessidade nem de colocar esse tempo. De aquecer um pouco, retirar para não aquecer tanto e a cliente sentir dor. Então, a nossa cabine é essa.
Não tem mistério com a cabine, você só precisa conhecer o seu produto para que você coloque aqui a cura, coloque o tempo certo para que esse gel ele seja curado por completo. Essa cabine, ela é híbrida. O que é híbrida? Por ela ter esse formato, tá? Por ela ter LEDs e ela tem uma luz UV. Todas as cabines são híbridas. Essa cabine não é original. Essa cabine, ela é da China, né? Não é original. E tem a original. Qual a diferença da original? É porque tem um selo aqui em cima dela. Tem a mesma secagem, tem o mesmo tempo. A diferença é que se um dia der algum tipo de alergia na mão da sua cliente e for comprovado que foi através da cabine, a empresa original da cabine ela vai se responsabilizar. Se surge isso com essa cabine que não é original, vai ter um grande problema aí. Porém, eu já uso essa cabine há 7 anos, nunca aconteceu nada e não vai acontecer, porque o tempo de exposição da mão da cliente dentro da cabine é coisa de, vamos colocar aí, uns 40 minutos. É o suficiente aqui dentro, tá? Não causa nenhum câncer, não causa nenhuma alergia. A luz dela é 3 vezes mais segura do que o sol das 11 horas da manhã e das 15 horas da tarde. Perfeito? O motor que eu utilizo hoje é o motor Porquinho. Deixa eu pegar ele aqui pra vocês. Eu utilizo o motor Porquinho. Utilizo esse daqui, tá? Ele tem uma rotação de 35.000 RPM. Ele é bem forte, ó. Mas eu sempre utilizo ele um pouquinho da metade, tá? E às vezes até menos. O único defeito dele, que realmente eu confesso pra vocês, é a questão da caneta. A caneta ela é muito sensível, ela sempre estraga. Esse motor aqui não, mas a caneta ela é muito sensível. Mas porém, usando ela de forma correta, ela demora um certo tempo para poder estragar. Mas eu indico ele para você estar utilizando, vocês que estão iniciando agora. E mais na frente vocês investem aí em um da Beltec, que é um produto, que é um equipamento aí mais avançado. Mas isso é conforme a condição financeira de vocês. A cabine e o nosso motor, eu sempre coloco, quando eu atendia, papel filme, para quando sujasse de gel, eu só ia lá, removia o papel filme e não ficava tendo que limpar sempre a cabine. Mas eu não colocava dentro dela, só era por cima. Mas quando a cliente saía, eu limpava por dentro e eu meio que passava ali rápido o álcool 70 ou então o cleanser para poder deixar esse gel ali mais mole para poder remover. O motor Porquinho da mesma forma, sempre passava o papel filme todo nele, menos na caneta, porque tem os buraquinhos. E através desse buraquinho é que sai o ar. Esse buraquinho aqui, ó. Então, não colocava na caneta, mas no motor eu sempre colocava. Ainda mais por eles serem brancos, então sempre ficava muito sujo. Então, eu tinha a necessidade de colocar para poder manter tudo muito limpo, tudo muito organizado. Tanto as mesas, como os meus equipamentos, como os meus produtos. Se eu amo trabalhar com cores mais claras de equipamentos, eu tenho que manter eles todos limpos. Quando a cliente chega, é a primeira coisa que ela vai olhar. E se o teu ambiente ele tá todo sujo, todo cheio de grude, talvez ela nem volte, porque ela tá vendo que aquele ambiente ele tá desagradável e tudo muito sujo. Então, aqui nós falamos dos produtos que nós vamos utilizar. Faltou a fibra e o nosso molde de papel, tá? Trabalho com a fibra Apolinário. Ela já é pré-cortada e tem ela em cordão. Mas eu aconselho vocês utilizarem uma pré-cortada, que ela é mais fácil de trabalhar do que uma de cordão.
Vocês vão ver conforme eu vou estar mostrando aí pra vocês. E aqui tem o nosso molde de papel, que eu trabalho com o da Michele Santos. Ele é um papel mais duro, mais fácil de trabalhar. É esse daqui, tá? Também vou estar trazendo técnicas para vocês com ele. Então, aqui foram todos os materiais que nós vamos utilizar. Que vocês tenham também pincéis separados, tá? De decoração, ó. Esse daqui fininho. Esse daqui que é só pra pegar glitter, ó. Esse também. Então, aqui tem 3 tipos de pincéis que é pra poder fazer nossas decorações. Que vai ter bastante aí pra vocês.